Uma noite em Israel com centenas de ataques registrados, produzidos, ao que tudo indica, pelo Hamas e pela Jihad Islâmica contra o sul de Israel. Em termos de resultados, nós temos centenas de bombardeios, nós temos cerca de 400, nós temos 2 feridos graves e nós temos algumas casas diretamente acertadas e um ônibus que foi produzido um atentado contra ele a partir do envio de um foguete antiaéreo. Agora, além de tudo isso, que são descrições do que está acontecendo na prática, eu acho interessante fazer uma análise do que significa esse dia e meio de ataques do Hamas contra Israel. Eu acho importante fazer essa análise porque poucas vezes a questão ficou tão clara quanto o que a gente está vendo hoje. Me explico. Hoje, na verdade ontem, de Israel, na parte da manhã, Bibi Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, fez uma declaração de que não tinha nenhuma intenção de entrar numa guerra pouco útil contra o Hamas e que continuaria fazendo com que os acordos estabelecidos com essa organização fossem cumpridos. Que acordos são esses? Bibi Netanyahu percebe, junto com setores do gabinete de segurança em Israel, que é possível avançar em direção a acordos específicos com o Hamas. A partir de que lógica? Se dá condições para que a vida em Gaza melhore e o Hamas responde com uma espécie de pacificação momentânea. Vejam bem, não está se falando de um acordo de 2 estados, está se falando de pacificação. O que significa isso na prática? Israel não reconhece o Estado palestino ou qualquer coisa que o valha, e o Hamas não precisa reconhecer o Estado de Israel ou qualquer coisa que o valha. O que acontece na prática é uma troca de interesses. Pacificação em troca de entrada de bens de serviço, a entrada de combustível em Gaza, etc. e tal, para melhorar a situação dos habitantes de Gaza. A situação dos habitantes de Gaza, o que tudo indica, era muito ruim. O Hamas tinha medo de haver um golpe contra ele em Gaza. Ele precisava melhorar a situação. A única maneira que ele podia fazer isso é fazendo esses acordos. Em última instância, o governo de Israel avançava com eles, afastando o Hamas da Cisjordânia e aproximando o Hamas do Egito e do Catar. Agora vejam bem, a situação era tal que o Hamas continuava com pequenos atentados contra Israel, eventualmente produzidos também pela Jihad Islâmica, mas em última instância a situação parecia melhorar. Essa noite houve uma entrada de forças ultra especiais do exército de Israel na faixa de Gaza, e essa entrada, para questões de segurança interna, que eu não vou falar sobre elas aqui, e essa entrada foi percebida por forças do Hamas, que responderam, e houve um morto do lado de Israel, um general, um subgeneral, e 7 mortos do lado do Hamas. A situação vira completamente. O que acontece a partir de então? Ao que tudo indica, o Hamas está disputando poder dentro da faixa de Gaza com a Jihad Islâmica, com a organização que tem um apoio muito forte do Irã. A Jihad Islâmica começa a mostrar que o afastamento que o Hamas está produzindo da Fatah faz com que ela tenha que disputar espaço com grupos terroristas dentro da faixa de Gaza. Um deles, a Jihad Islâmica. Quando a Jihad Islâmica percebe que o Hamas é atacado, mesmo depois do acordo, por, segundo a avaliação deles, forças israelenses, é chegado o momento, segundo a perspectiva da Jihad Islâmica, de disputar poder com o Hamas. E a Jihad Islâmica é, ao que tudo indica até agora, a primeira força dentro de Gaza a jogar foguetes contra o interior de Israel. Nesse momento, o Hamas avalia que, se não é ele que vai entrar também para disputar com a Jihad Islâmica internamente o poder e não deixar que a Jihad Islâmica tome o seu poder, ele vai perder o apoio da população em Gaza. Nesse sentido, o que está acontecendo hoje, depois dos acordos de Israel com o Catar, que inclusive fizeram com que a população de Gaza recebesse milhões de dólares para poder garantir a sobrevivência deles numa situação de crise, mesmo depois disso, a situação
que nos apresenta hoje é uma situação de que o Hamas parece que quebrou todos os acordos para garantir o seu poder dentro de Gaza. Importante notar, não existe relações externas do Hamas e de Gaza. A guerra, que ao que tudo indica vai acontecer em breve, é resultado de uma tentativa de manutenção do poder do Hamas em Gaza, ou seja, os interesses que vão levar a uma guerra, porque é impossível que Israel receba centenas de foguetes por dia e não faça nada, são interesses internos da faixa de Gaza. Ou seja, para manter o poder, o Hamas é capaz de sair a uma guerra.